Tá, caramba. Bom, pessoal, boa noite. Já todas as introduções que fizemos anteriormente, agora colocando aqui a nossa aula gravada. Do que será a aula de hoje? Ela vai ser uma revisão para a nossa PU, que será a semana que vem, tá? Então eu quero partir com vocês desse questionário que foi dado para vocês. Primeira questão, vamos falar um pouco. Eu recomendo que tudo que eu estou falando, ou vocês anotem, ou como isso está gravado, vocês conseguem ver posteriormente lá no canal do YouTube. Quais as características do concreto trabalhável? A principal característica do concreto trabalhável é a sua plasticidade, que é sinônimo de trabalhabilidade. O que isso dá ao meu concreto? Dá a forma que ele consegue preencher as estruturas. Então, a característica do concreto trabalhável, que também pode ser perguntado qual a característica de um concreto fresco, é a sua plasticidade, a sua trabalhabilidade, que é a capacidade que o concreto tem de preencher os vazios da estrutura. Essa é a principal característica de um concreto fresco, de um concreto trabalhável. O slump test, o que é o slump test? Aqui eu coloquei para vocês um vídeo no YouTube, se vocês clicarem lá vocês vão ver, na época vocês clicaram, responderam esse questionário. O que é o slump test? O slump test, ele determina uma das características que nós vamos ver mais a fundo quando a gente começar as aulas do nosso segundo bimestre, que são as aulas da semana que vem, a respeito de traço de concreto. O que é o slump test? Ele determina o abatimento do meu concreto fresco. O quanto esse concreto ele é trabalhável, o quanto esse concreto ele está plástico. A gente fala no nosso linguajar de canteiro de obras se esse concreto ele está aberto ou fechado. O quanto esse concreto é aberto, o quanto esse concreto é fechado. Eu coloquei aqui os materiais que eu também já postei para vocês do nosso manual da ABESC. O manual da ABESC é uma apostila muito boa, gosto muito dessa apostila. E na nossa aula da semana passada, se eu não me engano, eu estou falando da questão do abatimento, estou falando da questão da trabalhabilidade do concreto através do slump test. Tá aqui o slump test, tá? Se eu aumento aqui para vocês, o que é o slump test? É esse tronco de cone, esse soquete. Aqui na apostila da ABESC, vocês têm mais detalhado como é feito. Isso daí tudo é normativo. Aqui mesmo eu estou explicando, está sendo explicado como que é feito esse teste, tá? No vídeo que tem ali desse questionário da aula 1, se vocês clicarem, tem fazendo o slump test, tá? Mas ele basicamente eu preencho esse tronco de cone com concreto e retiro. Assim que eu retiro, mostrando aqui nessa imagem, ele abre, né? Ele está fresco, ele está mole, a tendência dele é esparramar. Coloco esse tronco de cone do lado, coloco o meu bastão em cima desse tronco de cone e meço com uma trena essa distância. Essa distância é o abatimento, é o quanto abriu esse concreto. E isso tem que ter na minha carta traço e tem que ter na minha nota de concretagem, que é o concreto que eu recebo em obra. Por quê? Isso daí vai me nortear várias coisas. Por exemplo, esse que tem aqui na imagem, ele é um concreto que só pela cara dele dá para falar que ele não abriu muito. Ou seja, ele não esparramou muito. Por quê? Olhem como está esse concreto aqui. Ele está praticamente com o mesmo formato do tronco de cone. Então ele não abriu muito, ele não esparramou muito. O que eu tenho que ter em mente é o seguinte: quanto maior for essa distância entre essa base e o meu concreto, mais fluido, mais trabalhável, mais plástico ele é. Então é um concreto legal, um concreto bom para eu fazer preenchimento de estruturas que tem muita ferragem. É um concreto legal para eu fazer o preenchimento de estruturas grandes, estruturas que tenham grande distância entre o meu mangote e o ponto final de concretagem. Lembrando que essa distância não pode exceder 2 metros, isso daí também é normativo.
Já esse concreto aqui da figura, um concreto mais seco, né? Esse é o termo também que a gente usa em obra. Concreto bom para fazer farofa, lastro de base de concretagem, uma calçada, alguma coisa assim do tipo, tá? O que vai nortear se esse concreto, se eu abro muito, se eu não abro muito, isso daí não é a minha cabeça, não é a cabeça do encarregado, não é a cabeça do mestre que está lá na frente de serviço. É o meu traço de concreto. O meu traço de concreto, ele vai me dizer se eu posso colocar mais água para deixar esse concreto mais aberto, se eu não posso mais colocar água, se esse abatimento, essa abertura de concreto é ideal, se ela não é. Enfim, são cenas do próximo bimestre que a gente já vai começar a falar a partir da semana que vem, tá? Pergunta 3. Tratando-se de concreto fresco, quais reações químicas ocorrem inicialmente nesse processo? Ainda nas nossas aulas presenciais, eu falei lá para vocês, lá no começo do semestre, que as aulas de concreto elas iam parecer aulas muito repetitivas. Porque toda semana a gente ia acabar falando quase dos mesmos assuntos. E esse é um assunto clássico que parece que é muito repetitivo, mas ele é repetitivo justamente para a gente poder linkar os assuntos. A principal reação química que ocorre é quando o grão de cimento entra em contato com a água. E aí ele gera uma reação química, e aí toda reação química gera calor, e essa reação inicial é a que a gente chama de tempo de pega. Tempo de pega inicial. Então a principal reação que eu tenho inicialmente no meu concreto fresco, que ela já começa no momento que o grão de cimento entra em contato com a água, é o tempo de pega. Existe o início de pega e o fim de pega. A grosso modo, eu posso entender início de pega quando eu começo a ter esse contato de água com cimento e começa a ficar uma mistura mais viscosa, mais pegajosa, e o fim de pega quando essa mistura ela já não está mais tão viscosa, não está mais tão pegajosa, e quando eu já no toque, no dedo mesmo, eu faço um buraco, assim, eu tento fazer um buraco no meu concreto e essa fatia de concreto que eu fiz o buraco, ela não volta para sua posição inicial. O fim de pega é mais ou menos isso. Existe um teste normativo também, que ele se chama de início e fim de pega, tá? Existe uma NBR específica para falando de início e fim de pega, mas essa é a característica principal do concreto fresco. Isso também eu já estou respondendo até a questão 6, defina tempo de pega. Falei ali da 3, tratando-se de concreto fresco, quais as reações químicas ocorrem inicialmente nesse processo, é o início de pega, né, que ocorre. A questão 4 e 5, elas são normativas, elas falam qual a granulometria de agregado graúdo de acordo com a ABNT, a 5 ela fala qual a granulometria de agregado miúdo de acordo com a ABNT. Eu não tenho de cabeça, mas vocês conseguem isso aqui na nossa apostila da escola e também nas anotações que nós temos de nossas aulas iniciais. A gente falou muito da granulometria. A granulometria de agregado graúdo ela é definida em brita 0, 1, 2, 3, 4. Existe uma granulometria. Qual que é essa granulometria? E agregado graúdo a gente define, miúdo, desculpa, a gente define em areia fina, areia média e areia grossa. Qual é essa granulometria do agregado miúdo? Qual é essa granulometria do agregado graúdo? A gente encontra isso na nossa apostila aqui na disciplina de tecnologia do concreto, especificamente no capítulo que fala componentes do concreto, vocês vão encontrar essa granulometria, tá? Falamos do tempo de pega, tempo de cura, tá? Não confundam, muita gente confunde cura com pega, não é. Pega é uma coisa, cura é outra.
Cura é quando eu tenho esse tempo de pega que foi gerado nessas reações químicas iniciais com a adição da água junto com o cimento, junto com o agregado graúdo, junto com o agregado miúdo, e aí nasce o concreto, tem o início de pega. Chega um momento que tem o fim de pega. Porém, esse fim de pega ele é variável para cada traço de concreto, ele não é o mesmo para todos os concretos. E eu posso entender que a partir do final do tempo de pega, eu tenho que começar a cura. O que é a cura? Eu tenho que evitar que a água que está dentro desse traço do concreto evapore. Porque se essa água evapora, eu estou deixando o meu concreto enfraquecido. Por quê? Essa água está dentro da minha estrutura justamente para entrar nas reações químicas com o cimento e é assim eu ter um ganho de resistência da minha estrutura, que é aquela resistência que eu preciso ter de projeto lá no meu 28º dia de vida. Então a cura, que são duas curas que eu tenho, a cura química e a cura úmida, ela tem a função exatamente, única e exclusivamente, de evitar que essa água que está dentro do traço de concreto evapore. O que é tempo de cura? É isso. Evitar que essa água que está dentro da minha estrutura de concreto evapore e aí eu tenho a perca de ganho de resistência, que é o que a minha estrutura precisa ter. Cura úmida. Eu mantenho essa estrutura molhada 7 dias. Tempo de cura é determinado sempre como 7 dias. Puxa, mas como eu faço isso? Eu deixo um cara lá 24 horas regando a minha estrutura? Mundo ideal isso. Porém, muitas vezes as pessoas deixam aquela geomanta, né, o bidim, né, popularmente chamado, molhado, úmido, durante 7 dias. Ou cura química. O que é a cura química? Produto químico que eu passo esse selante na minha estrutura de concreto, ela gera como se fosse um filme plástico, aqueles filmes, o mesmo, praticamente de que assa frango, né? Que você assou lá o frango e ele não perde a sua água, o seu nutriente, e evita que aquela água que está lá dentro evapore pro mundo exterior. A questão 9, bem para refletir mesmo, eu coloquei aqui para vocês, reflita, né? Todas as estruturas precisam passar pelo processo de cura? A resposta é não. Por quê? Se eu estou fazendo uma fundação e essa fundação ela é enterrada, eu estou executando uma estaca raiz, como que eu vou fazer a cura dessa estaca raiz? A resposta é, eu não faço. Quem faz a cura dessa estaca raiz é o próprio solo, que de modo geral já é úmido, e aí com certeza a umidade, a água que tem de dentro da argamassa, no caso da estaca raiz, ela não vai sair para o meio exterior, porque o solo já é úmido, tá? Então eu coloquei essa reflexão justamente para vocês pensarem. Cobrimento. O que é o cobrimento? Eu tenho a minha estrutura, ela tem a face externa de concreto e ela tem a armadura. A distância entre a armadura e face externa de concreto a gente chama de cobrimento. Para que serve o cobrimento? O cobrimento é uma segurança para que evite que essa estrutura armada seja corroída e eu diminua a vida útil da minha vida, a vida útil da minha estrutura. NBR 6118, que é a NBR que trata de concreto armado, ela fala bastante de cobrimento. Cobrimento é uma coisa muito importante. A gente pode tratar disso mais para frente, quando a gente depois que falar a respeito de peraí que tava o Elias entrando. De traço de concreto. Perguntei aqui para vocês o que é módulo de finura e o que ele define. O módulo de finura ele diz respeito ao agregado miúdo, tá? E o módulo de finura ele vai definir a quantidade de material de agregado miúdo que eu vou utilizar no meu traço de concreto. Basicamente é isso. Além de que o módulo de finura ele define
se a minha areia é média, fina ou grossa. Como deve-se estocar cimentos? Essa, intuitivamente, a gente já sabe, mesmo não sendo da área. Eu não posso deixar o cimento úmido. Quer dizer, então aí eu já mato duas coisas. Eu não posso deixar o cimento no chão, porque o chão traz umidade. O cimento ele pode absorver a umidade do solo. E eu não posso deixar o cimento ao relento. O ar tem umidade. A água, seja ela mesmo no estado gasoso, que é o que a gente tem no ar, se ela entra em contato com o cimento, gera reação química. Gerando reação química, eu estou estragando o cimento se esse cimento ele não está sendo utilizado como concreto ou como argamassa, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado de estoque de cimento, justamente por conta disso. Eu pedi aqui para vocês uma pesquisa, quais tipos de cimento existem e suas diferenças, e isso vocês encontram também na terceiro material de apoio que nós temos, que também está lá no Classroom, que é esse boletim técnico da ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, e ele fala a respeito dos tipos de cimento que nós temos e suas características, que é o CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, quais são suas características. Então fica bem explicado nessa apostila. Eu gosto muito dessa apostila da ABCP, tá? Então aí também fica para a lição de casa a respeito da P1, nossa, que vai ser a semana que vem. A 16ª pergunta, a resistência à compressão do concreto mostra-nos o que de importante? Ora, mostra o quanto que essa estrutura ela tem que resistir, e essa resistência é a estrutura de projeto, e isso a gente vai ver mais a partir da semana que vem, quando a gente começar a falar a respeito da elaboração do traço de concreto. 17ª, eu falei qual o volume de concreto necessário para preencher pilares com as características a seguir. Aí eu dei um aqui para ser diferente para cada um, mas basicamente era um cálculo de cubicar, né? Poxa, se eu tenho um pilar se eu tenho uma caixa d'água de 1 por 1 por 1, quantos metros cúbicos eu tenho? Volume, né? 1 vezes 1 vezes 1, 1 metro cúbico. Eu necessito para... não caixa d'água, né? Porque a caixa d'água tem que ser vazia. Digamos que fosse um bloco de fundação, 1 por 1 por 1. Preciso de 1 metro cúbico de concreto para poder fazer o preenchimento desse bloco de fundação, tá? Eu dei uma pincelada aqui de uma forma rápida. Deu 18 minutos a nossa aula. Para efeitos de aula 8, eu estou considerando essa a nossa aula. Estou dando parar aqui. É essa que eu vou postar lá no meu canal no YouTube e no Classroom de vocês. Mas eu já vou abrir aqui para questionamento de vocês e até para quem chegou depois, que eu dei umas autorizações aqui para alguns colegas participarem aqui do nosso bate-papo da nossa aula de hoje. Obrigado e vocês encontram essa aula lá no meu canal do YouTube e no Classroom da Data Brasil.